primeiro lugar, a questão de que se Deus determina tudo, então quer dizer que Deus determina o mal. Esse é um argumento falacioso. Quem determina o mal? Deus usa o mal para os seus propósitos. Tá, mas vem da onde o mal? Então, o mal não pode ser uma entidade própria. Senão ele não estou dizendo que ele é uma pessoa, estou dizendo da onde vem. O mal, quando o pecado entrou na criação, o mal passou a existir. O mal é a deterioração do bem. A gente não pode definir o mal como uma entidade própria. Quem decretou o pecado? Os decretos de Deus envolvem o pecado. Nas institutas diz que foi Deus que decretou. Então, veja só, o próprio Armínio, vocês estão ouvindo, eu vou citar Armínio aqui agora. O próprio Armínio, na Declaração dos Sentimentos, fala o seguinte: todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal podem ser atribuídas à providência divina. Nossa, até aqui é uma Tá calvinista. Mas aí ele fala, o calvinista também, ele fala, devendo ser empregada apenas uma cautela para não se concluir que Deus é o causador do pecado. Agora, como isso se processa, nós não sabemos. Como Deus faz uso do mal, dessa deterioração do bem, sem com isso ser o causador, ser o agente imediato do pecado. E a gente tem que ser humilde, o ouvinte de casa há de concordar com a afirmação de Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, e aquilo que Deus quis revelar pertencem a nós. Então tem coisas da dinâmica da vida humana, da eleição, do pecado. Existem dinâmicas que Deus não quis revelar a nós. Então essa ideia de que Deus é o autor do pecado, Deus obriga as pessoas a pecarem no calvinismo, isso daí é falacioso. O próprio Armínio concorda com o conceito de providência calvinista. Então, mas o pecado não vem de Deus, também não vem do homem? Então, vem da onde? O pecado já existia antes da queda, no próprio Satanás. A gente não tem na Bíblia a questão a origem específica do pecado. A gente sabe que o pecado nasceu ali no coração de Satanás, tá? O orgulho, mas a gente não tem informações além disso. A gente precisa ir até onde a Bíblia vai. O que a gente sabe, que os teólogos ao longo da história definiram, é que o mal não pode ser uma entidade por si só, porque senão seria um embate dualista ali entre o Deus bom e uma entidade má. Então a gente sabe que o pecado é a deterioração daquilo que é bom. O pecado é o buraco na cerca, né? Agora, uma última refutação importante aqui, que o Juliano fez. A afirmação de que Deus ama a todos, de que Deus quer salvar a todos, esses textos eles são aplicados sempre fora do contexto. Até João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira? Exatamente, até João 3,16. A ideia, geralmente, as pessoas pensam que toda vez que está escrito todo mundo, significa cada indivíduo. Mas, por exemplo, você dá uma festa, César, na sua casa. Não agora porque está com pandemia, né? Aí você vai dar uma festa na sua casa. Aí você fala, nossa, vou chamar todo mundo. Você não vai chamar aqui o Trump, você não vai chamar aqui o presidente da Austrália, você não vai chamar aqui o Papa. Todo mundo tem um conceito específico na sua cabeça. Então a gente precisa entender que naturalmente nós fazemos uso disso. Na Bíblia, quando a gente lê todos, por exemplo, em Timóteo, onde Paulo fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Os versículos anteriores, Paulo fala, é importante que os crentes orem pelos reis, por todos aqueles investidos de autoridade, tal, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Ou seja, todos os tipos de homens, os reis, os governantes e as pessoas simples também. Okay. Então a gente precisa ter cuidado para não fazer essa aplicação genérica sem respeitar o que o autor bíblico tem em mente quando ele usa o termo todos, ou todos os homens. Ok. Entendi. Mas quando eu convido, a pessoa decide se vem ou não, né? Também tem essa. Também posso, inclusive, convidar todo mundo. E aí o Trump decide se ele vem ou não. É uma questão dele. Vamos lá, Juliano. Bom, eu acho interessante essa regra hermenêutica e exegética do calvinismo no termo todos. Se nós seguirmos estes padrões, aí você teria que me responder se o calvinismo é pelagiano ou não. É o que me parece, não é. Agora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos é todos. Mas Deus amar a todos e querer salvar a todos, aí não se aplica. Exato. Então, entende-se que quando favorece, esse todos não são todos. Mas quando todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí a depravação total afetou a todos. Então, eu uso o que o autor bíblico faz. Quer dizer, a depravação é total, mas o amor não. É um malabarismo, porque no texto que me convém, esse todos não é todos. É alguns dentre o mundo, dentro desse todos.
O amor de Deus. Deus querendo salvar a todos. A graça chamando todos ao arrependimento. No calvinismo não são todos, são alguns. Mas quando o pecado entra no mundo por um homem e afeta todos os homens e a morte passa a todos os homens, aí é todos. Amém. Então, é o que a Bíblia afirma. Então, aí não dá pra seguir essa Claro regra. Eu só sigo ela. Então, mas peraí, a palavra todos, porque ele está tocando num ponto importante. Claro. A palavra todos é a mesma palavra quando fala que todos pecaram e a mesma palavra da graça que é para todos? A questão não é nem se é a mesma palavra, a questão é entender o que o autor bíblico quer dizer. Quando o Paulo fala, todos pecaram... E se não é o texto que define isso, quem define? Não, é o texto que define isso, mas a questão é que a palavra não está isolada ali, é o contexto. A palavra grega para todos é todos, tanto no ponto de vista do pecado original a todos, quanto o amor de Deus ao mundo, mas Deus querendo salvar a todos. Se você não é fiel à regra hermenêutica, exegética e linguística da Bíblia, então você vai fazer da Bíblia o que você quer. Não, mas a questão é que a Bíblia, ela é lida... Quando a gente fala de uma interpretação literal, significa que ela tem que ser lida dentro do seu contexto. Eu dei o exemplo claro aqui. Então qual que seria o contexto de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade. É o homem. Deus não está... A humanidade significa todos os homens? Não significa todos os indivíduos. Significa o homem como uma entidade. Peraí, como a humanidade não é todas as pessoas? A humanidade não é todas as pessoas. Certo. A humanidade ali, Deus amou o mundo, significa Deus amou o homem. Deus amou a humanidade. Deus amou o ser humano. Alguns e não outros. Aí a gente faz essa implicação por outros textos, não por é que João 3,16. Eu queria entender o João 3... Não, mas o João 3,16 é um texto emblemático. Sim, é um que texto emblemático. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. É por isso Como é que você entende Deus amou o mundo de tal maneira? Eu entendo assim, Deus amou o ser humano de tal maneira, ou seja... Então todos os seres humanos. Deus amou a humanidade. Então são todos os seres humanos. Não são todos indivíduos. Essa é a distinção que a gente precisa fazer. Mas em que lugar humanidade não são todos os indivíduos? Quando eu tô me referindo a uma classe, a um grupo. Não, mas lá não tem grupo nem classe. Lá fala assim, Deus amou o mundo. O mundo, exatamente. O mundo, um grupo de pessoas. Mas isso não significa todos os indivíduos. É difícil não 3,16 pra vocês, então.